E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir o vídeo, ativar as notificações também, né? Pois afinal de contas sai vídeo aqui todo dia às 8 horas da noite, né? De segunda a sexta-feira. Sábado eu tô postando também, de domingo de vez em quando, tá? Então, caso vocês queiram pegar os arquivos desses vídeos, estão aqui no github.com/zorubabel/sql do Zoruba, tá? Caso vocês queiram saber algumas coisas que eu ando fazendo na vida, tem aqui o meu Instagram, que é o Instagram Zorubabel, instagram.com/zorubabel, tá? Caso vocês queiram ver as pouquíssimas coisas que eu posto no Twitter, tem aqui meu Twitter também, twitter.com/zorubabelbr. O Facebook eu mal uso, porque o Facebook é que mais me atrapalha do que me ajuda, tá? Então tem aqui facebook.com/zorubabel, mas se quiserem entrar mais em contato comigo, meu, YouTube é a melhor coisa que tem. Comenta no vídeo que eu consigo ver. Beleza? Então vamos começar. No vídeo anterior eu falei sobre operadores lógicos e operadores comparativos, tá? Aí uma coisa agora que eu tenho que falar é sobre a bendita da tabela verdade. E depois disso eu vou demonstrar um pouquinho numa seleção aqui do próprio SQL, pois afinal de contas estamos trabalhando com SQL, eu tenho que demonstrar isso. Nós temos três operadores lógicos básicos, que são o e, o ou e o not. Ok? Esses dois aqui eles são binários e este daqui não é binário. Só existem dois valores que nós podemos ter quando nós estamos tratando sobre operações com valores booleanos, que é verdadeiro ou falso, tá? Então, o que serve a bendita da tabela verdade? Eu tenho minha variável A, eu tenho minha variável B, x, y, z, cavalo, bolinha, seja lá qual o nome da bendita da variável, tá? E aqui a minha resposta. A mesma coisa aqui, eu tenho minha variável A, tenho minha variável B, tenho minha resposta. E aqui eu só tenho minha variável A, pois afinal de contas nós estamos tratando de um operador unário, não estamos tratando de um operador binário. E aqui minha resposta. Beleza? Então vamos lá. A variável A e a variável B, elas têm a combinação de verdadeiro ou falso. Então eu só tenho 4 posições. Tenho verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Aqui é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aqui. Só que a única diferença do A é que ele só tem a opção de verdadeiro ou falso. Beleza? Então, quando eu estou tratando de um operador AND, que é um operador E, ele somente vai retornar verdadeiro se o lado esquerdo e meu lado direito ele for verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, falso. Por quê? Verdadeiro, verdadeiro. Ambos os lados são verdadeiros e o resto é tudo falso. Tá bom? Vocês podem ler, podem ver que eu estou falando a verdade. Tá? Quando eu estou tratando de um operador OU, ele só vai ser falso, presta atenção, é diferente do operador E. O operador E, ele só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. E o operador OR, ele só vai ser falso quando ambos forem falsos. Então, só vai ser falso aqui e o resto vai ser verdadeiro. Ok? Verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, falso. Já quando eu estou tratando de um operador NOT, eu simplesmente inverto. O que é verdadeiro se torna falso e o que é falso se torna verdadeiro. Neste caso aqui é falso e aqui verdadeiro. Tá bom? Essa é a diferença. Se nós fôssemos colocar isso em termos matemáticos, né, então o operador AND seria uma multiplicação e o operador OR seria uma soma. Né? Então, mas não se esqueçam que aqui nós estamos tratando como se fosse um 0 e um 1. Então, se eu tivesse aqui 1 e 1, 1 e 0, 0 e 1 e 0, 0. É como se o 1 fosse verdadeiro e o 0 fosse falso. Beleza? Então, qual que é a diferença entre eles? Então, se eu pegasse e multiplicasse esse por esse, eu teria 1, beleza? E logo depois disso, eu só teria um monte de zeros, pois qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Já este daqui, se eu colocasse simplesmente uma soma, eu teria um 2, né? Mas consideremos que pode ser que esse 2 é um 1, tá? Então aqui eu tenho 2, que na verdade é um 1, o outro fica 1 também e 0. Então as três de cima são verdadeiras e a última é falsa. E este caso aqui, somente uma é verdadeira e o resto é tudo falso. E quando eu estou tratando de operador NOT, ele simplesmente inverte verdadeiro para falso e falso para verdadeiro. E o que cacetes eu quero demonstrar com isso? Assim como eu fiz algumas operações no
vídeo anterior, agora eu quero que vocês tenham um pouco mais de noção sobre isso. Então, como eu disse, quando eu estou tratando aqui de um operador where, quando eu estou tratando da parte do where, aqui dentro eu só trabalho com operadores condicionais. Então, só com cálculos booleanos, desculpe. Então, assim, se eu quiser colocar, por exemplo, uma pétala, com o comprimento da pétala maior que 2, por exemplo, então qualquer valor que seja maior que 2 vai retornar. Os outros campos estão peidando, o SQL não liga, o importante é só o que você passa. Mas, se eu colocar um end e eu colocar aqui o petal widget menor que 1, ele não volta nada. Por quê? Porque vamos dizer aqui que eu tenha as pétalas que tem um comprimento maior que neste caso, qual foi que eu coloquei mesmo? Eu coloquei maior que 2, beleza? E aqui eu tenho as pétalas que tem a largura menor que 1. Não existe pétalas com larguras menores que 1. Existem pétalas com larguras menores ou iguais a 1? Existe. Existe com igual. Não existe com menor. Então veja que o meu lado esquerdo deu verdadeiro, e a partir do momento que eu coloquei um end, este meu lado direito está com um falso. Ok? Espero que vocês tenham compreendido isso. Agora, se eu quisesse fazer o quê? Eu quisesse inverter o resultado deste. Então eu quero que tenha pétalas que não sejam menores que 1. Então eu posso ou mudar o meu operador, né? Neste caso ficaria maior ou igual, ou eu simplesmente poderia colocar um not aqui. Na hora que eu rodar. É a mesma coisa, veja que ele voltou quantos resultados? Ele voltou, porque como tem minha telinha ali na frente eu não consigo ver. Voltou 100 linhas. Se eu tirasse aqui o not e eu colocasse maior ou igual aqui, e eu rodasse, ele deveria voltar 100 linhas também, que é exatamente de volta. Tá bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixinho. 100 linhas. Beleza? Essa diferença. Só que, quando eu falei ali naquela parte da matemática, quando estamos tratando sobre e ou, tem um pequeno problema. Quando você coloca o ou, enquanto você tem um monte de end aqui no meio, a ordem em si não importa, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui pétala maior que 1, eu invertesse aqui a ordem, por exemplo, né? Eu colocasse aqui end aqui, não importa a ordem neste caso. Não importa. Ele vai pegar o operador AND, vai pegar o operador OR e assim por diante. Tá? Só que existe um pequeno problema. Quando a gente está colocando um OR, por exemplo, o operador OR pode bagunçar com quase todo o seu cálculo. Por quê? Assim como operadores matemáticos possuem precedência, primeiro multiplicação, depois divisão, depois subtração, e primeiro potenciação, né, neste caso, depois divisão e assim por diante, né? Aqui, nesse caso, também funciona do mesmo jeito. Em questão de ordem lógica, primeiro são feitos os NOT, depois são feitos os AND, depois são feitos os OR. Qual que é o ponto disso? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, o íris virgínica. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que tenha valores petal widget maior que 2, por exemplo. Então aqui, eu vou colocar aqui petal widget maior que 2. Aí vai ser quase todos o virgínica. Beleza? Só que eu posso colocar aqui também OR class igual a íris-setosa. E aqui vai voltar ou pétalas, ou valores que tenham pétalas maior ou igual a 2, ou classe íris-setosa. Às vezes, pode ser que você tenha uma coisa um pouco mais complicada, como, por exemplo, você tenha que pegar determinados valores de pétalas, por exemplo, aqui eu só tenho valores maiores que 2. Né? Então, se eu pegar aqui, eu tenho valores maiores que 2, só que eu quero pegar, por exemplo, somente pétalas
que tenham comprimento maior que 5,9, tá? Então, vou colocar aqui um OR petal length maior que 5,9. 5,9, desculpa. Veja que tem íris virgínica, somente vai ter íris virgínica, pois esse daqui, em si, ele já limita. Só que se eu pegasse, por exemplo, um sepal length, vamos dizer assim, maior que 2, por exemplo. Ele volta a íris setosa e ele volta íris versicolor e íris virgínica também. E se você quisesse pegar somente íris setosa, né? Então nesse caso aqui eu colocaria íris virgínica, desculpa, que são as maiores, e eu quisesse pegar somente com pétalas, sei lá, maior que 3, vou colocar aqui maior que 3, que aí com certeza vai voltar de outros também, ó. Volta a íris setosa, íris setosa e íris versicolor e íris virgínica. Mas o que você quer? Você quer somente a íris setosa, né? Setosa mesmo, toda vez esqueço. É a íris virgínica, que tenham pétalas maiores que 2 ou sépalas maiores que 3. Então você teria que fazer aqui. Então você tem que colocar. Quando está tratando de end, não tem questão da ordem, mas o OR sim. Então classe igual a íris virgínica e aqui eu abro parênteses. Aí sim somente vai me voltar classes íris virgínica. Ah, mas isso daí dificilmente acontece. Galera, isso acontece pra cacete. A partir do momento que você está colocando um OR dentro do seu condicional, por favor, priorizem os parênteses. Senão você vai retornar valor errado. Isso acontece com que frequência? Todo o tempo. Não prestou atenção no OR, você toma na tarraqueta. Beleza, meus amores? Então, espero que vocês tenham aprendido essa parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, tá bom? Não se esqueça de ativar as notificações. Tá saindo vídeo de segunda a sexta-feira aqui do SQL, às 8 horas da noite. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, contatem aqui nos comentários dos vídeos. Caso não, vocês podem acessar os meus vídeos de lógica booleana, né, que eu fiz bastante vídeos de eletrônica digital. Mesmo eles sendo antigos, eles mostram bastante sobre essa parte aqui. Isso daqui você usa praticamente em qualquer linguagem de programação. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até mais.